vai escolher Matias para ficar no lugar de Judas. Só que Matias é uma escolha humana. Você não recebeu esse material? Entendeu? Então veja só. Só que Matias é uma escolha humana. Quem escolheu Matias? Foi Deus? Não. Quem escolheu Matias foi a igreja, devido a uma necessidade. Então Judas tinha crucificado. Então escolhe Matias para ocupar o lugar de Judas. Então Matias é o apóstolo escolhido pela igreja de Jerusalém. Porém, segundo John Fox, Matias ele não vai permanecer até o final. Entendeu? É por isso que no capítulo 9 o próprio Jesus vai escolher o apóstolo Paulo. Paulo declara que ele era apóstolo de Cristo, igualmente aos outros 11 que foi escolhido por Jesus. O que vai ocupar o apostolado depois de Matias é Paulo. Então, precisa entender que no Novo Testamento existe o ofício ainda de apóstolo em relação a apenas os 12. Então a lei dos profetas vai até João Batista e o ofício de apóstolos se encerra com o grupo dos 12 que Jesus escolheu. Então o que acontece? Só que um aluno nosso ele perguntou, só que em Atos capítulo 13, versículo 14, vai dizer que Barnabé ele era apóstolo. Olha lá, Atos capítulo 13, versículo 14. Mas eu pergunto, quem consagrou Barnabé apóstolo? Ninguém. Ninguém. Barnabé ele era reconhecido pela igreja como um apóstolo. Por quê? Veja só, qual era a função dos 12 apóstolos de Cristo? Era sair, pregar, libertar, visitar, curar. Então a palavra apóstolo significa embaixador, comissionado para uma missão. Então, se a missão dos apóstolos era o evangelismo, era a visita, era socorrer as viúvas no loco das tribulações, então a igreja abraçou essa ideia. Então, para a comunidade, tá certo? Judaica da época, quem seguia a Cristo também tinha um reconhecimento de apóstolo. Entendeu? Porém, não como ofício, mas para o serviço do ministério. Porque no Novo Testamento só existem 3 ofícios: diácono, bispo e presbítero. As nomenclaturas que foram criadas por Paulo não é um ofício, mas serviu apenas para o serviço ministerial. Alguém perguntou para mim essa semana que se o ministério feminino de pastor era bíblico. Porque existem hoje muitas pastoras. E não existe um respaldo bíblico para o ministério pastoral feminino. Hoje já tem evangelista feminina, presbíteras, bispas e pastoras, só que não tem o apoio nem do Antigo Testamento, nem tampouco do Novo Testamento. Alguém pode dizer assim, não, mas Débora, tá certo? Era uma juíza. Débora era uma juíza. Por quê? Precisa entender que depois que Josué divide as tribos, o povo agora está no período geográfico, o povo vai desobedecer a Deus, vai desprezar Deus e vai agora entrar no período monárquico. Só que antes da monarquia entrar, vai haver uma apostasia generalizada. E nesse período aí, Deus vai levantar 15 juízes, que a gente chama em hebraico de bichopetis. Então ele vai levantar 15 juízes e o povo vai passar 350 anos em apostasia. O povo vai abandonar conscientemente a fé. E desses muitos juízes, tem o primeiro juiz, que é Samuel, ele é o primeiro juiz e o primeiro profeta oficial. Antes de Samuel, existiam muitas pessoas que profetizaram, era reconhecido como
profeta, mas não eram profetas. A mesma coisa eram os crentes da igreja primitiva. Era conhecido como pastores, evangelistas, apóstolos, mestres e doutores.